Bom dia, pessoal. A gente começa a gravar neste momento, tá bom? Estamos aí com a Rô. Palavra com a Rô. Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou me apresentar. Meu nome é Rosemarie. Eu sou neuropsicopedagoga, coach de pais e filhos e analista comportamental. Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês, nessa jornada, sobre a fase do ninho, que é a primeira infância. A gente precisa considerar essa fase como uma fase mais importante da vida do ser humano. Assim como nós também somos crianças, nós temos as nossas situações, nossas questões, nossas memórias. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês hoje como a gente traz essa memória, como a gente constrói essas emoções que são inconscientes. Desde o primeiro encontro, a Lígia já falou sobre a concepção, a Ana já falou também com relação à gestação, a Cláudia falou sobre os nascimentos, e tudo que nós temos, e a gente não lembra, né? Lá da gestação até os nossos 6 anos, a gente não lembra de nada, é praticamente pouca coisa, né? Que a gente acaba lembrando. E é tudo inconsciente, então todas as nossas reações que nós temos, nosso comportamento, ele vem de uma maneira inconsciente. Essa história, ela está registrada no nosso inconsciente. E a gente traz para o consciente na maneira de comportamento, da forma de lidar com o outro. E isso a gente vai trabalhar um pouquinho essa situação. Como eu estava conversando com as meninas ali no começo, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, o grupo está à disposição. A gente vai estar também passando material com o resumo dos encontros, e para que a gente possa estar interagindo com vocês. Se vocês quiserem tirar suas dúvidas lá também, podem ficar à vontade, entrar em contato com cada uma de nós também, estamos à disposição. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje? Eu vou trazer a fase do ninho. O que é a fase do ninho? É a primeira infância, do 0 aos 6 anos. A infância mesmo, ela é até os 11, mas a primeira infância a gente precisa considerar até os 6. Por quê? Tudo isso que eu vou trazer agora para vocês vai ser com uma visão biológica de transformação do corpo com relação à nossa mente. Como a nossa mente vai registrando as situações na nossa cabeça, no nosso cérebro, lá no nosso límbico, e como o nosso corpo vai se transformando. Isso é o que eu vou passar para vocês. Vou passar 5 períodos em que nós passamos desde a gestação até os 6 anos de idade. Então, vou trazer para vocês todas essas habilidades que a gente traz, todas essas dores que a gente traz, e tudo é uma construção do como a gente vive e do que a gente passa. Tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Primeiro, vocês conhecem alguém que tem um corpo parecido com esse? Ou conhece alguém que tem um corpinho parecido com esse? Ou um assim? Ou um assim? Ou um assim? Vocês conhecem alguém que tem um corpinho parecido com esses aqui? Então, cada um desses aqui, que eu estou mostrando para vocês, é uma fase que a gente passa, ok? Para vocês entenderem do que eu vou falar. Então, eu vou falar um de cada vez para vocês entenderem, mas como cada um de nós passa por todas essas fases aqui, as 5 fases de comportamento,
a gente não é só isso, a gente não é só isso, nem isso, né? A gente não é só um tipo, a gente tem uma mistura de todos. Por que a gente tem uma mistura de todos? Porque a gente vai guardando, vamos dizer assim, entre aspas, tá? A gente vai guardando lá no nosso inconsciente, porque nós não temos, a gente chama sempre o hipocampo, que é o nosso mestre de cerimônias, é aquele que traz as memórias para gente. Então, ele, nesse momento, enquanto a gente é bebê, enquanto a gente está nessa primeira fase, a gente não traz a consciência das situações, a gente só vai vivendo e vai assimilando, a gente vai aprendendo. Então, essa primeira fase que a gente passa, que é a fase da primeira infância, a gente tem essa oportunidade de aprendizado. Então, não é só a criança que é assim, nós já somos crianças e nós também somos assim, ou assim, né? Como é essa aqui, que ela tem o formato mais redondinho, então nós também somos assim. E a nossa relação com o nosso filho se constrói a partir também do como nós somos, como nós passamos essa informação para o nosso filho, para a nossa filha. Eu vou falar filhos, mas vocês entendem, né? São filhos e filhas. Não são os meninos e as meninas. Então, a gente constrói essa relação, né? De repente, com duas pessoas assim. Eu posso ter a mãe, eu posso ter o filho. Certo? Então, como é que a gente se comporta durante esses comportamentos? Então, esses comportamentos, eles vão se construindo, a criança aprende aquilo que o pai e a mãe estão passando, mas também aprende a entender como eu devo sobreviver ao mundo, como eu devo sobreviver a essa situação, a essa condição que me é apresentada. Então, eu vou trazer para vocês né, essas fases, essas habilidades, de acordo com a minimização do sistema nervoso. Então, é o sistema nervoso que traz, né, para o nosso inconsciente essas informações. Ok? Então, é o mundo emocional que já está sendo registrado na nossa mente nesse período. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando ali no chat também. As meninas me dão suporte. Então, vamos lá. A primeira gestação, o que ela traz para nós? A primeira gestação não, né? Na gestação, a gente vai ter na primeira fase. Então, o que a gente deve considerar para essa situação aqui? Esse carinha aqui, por exemplo, é um formato que a gente vai considerar, eu estou falando de uma maneira isolada, depois a gente vai juntar eles para vocês entenderem como tudo funciona. Então, na primeira fase, a gestação, o parto e o primeiro mês de vida, qual é a necessidade desse comportamento? Qual a necessidade dessa criança? Como é que a gente precisa entender? A gente precisa ter rotina para a criança, alimentação, aconchego e segurança. Imaginem só, uma criança que sai lá do útero, daquele momento, daquele lugarzinho quentinho que ele estava, e sai para fora do mundo barulhento, para um mundo cheio de luz, sem entender nada, todo aquele movimento, todo mundo pegando, todo mundo, né? Ele não tinha isso. Então, assim, meu Deus, ele se sente assustado? Sim, ele se sente assustado. Então, a gente precisa estar entendendo que nessa fase, ele precisa ter segurança. Ele precisa perceber que a gente está trabalhando num momento de sensação. Então, essa sensação que ele tem, que ele começa a ter, é se esse lugar é seguro, se é parecido com aquele que acabaram de me tirar. Então, a gente não pensa, na verdade, a gente só sente. E essa sensação, ela fica registrada. Se é uma sensação boa de que eu continuo sendo acolhido, né? Eu continuo sendo alimentado, porque eu estou sendo alimentado também na barriga da minha mãe.
de certa forma, a gente estava se alimentando. Por isso que a gente nasce bem gordinho, né? Grande, gordinho. Então, a gente passa por isso, a gente está se alimentando. E ali fora, como vai ser? Então, a gente precisa ter essa preparação do acolhimento, né? Do aconchego e da segurança, trazer o máximo possível daquilo que ele tinha na barriga para o lado de fora. Se a criança não sente isso, gente, estou trazendo para você que enquanto na gestação, se a mãe teve... A Ana falou muito do quanto a criança sente o que a mãe sente também. Né? Então, o bebê sente o que a mãe sente, ele percebe as situações. E como é que ele percebe? Nesse ponto de vista que eu estou trazendo para vocês. O útero, ele fica quentinho quando a mãe está tranquila. Se acontece qualquer situação tensa, e que a mãe deixa o útero frio e duro para aquele bebê, ele vai sentir que aquilo lá não tá legal. E qual é a sensação que ele vai trazer? É uma sensação de rejeição. Então, esse formato aqui, não é culpa, gente. Eu não estou trabalhando nenhum tipo de situação. Eu estou me sentindo culpada porque aconteceram várias coisas e meu filho é assim, está se sentindo rejeitado. Não, calma. A percepção é do bebê. Se a gestação foi tensa, você passou por momentos de preocupação, aconteceu alguma situação ruim durante o parto, no primeiro mês de vida, de repente aconteceu algum fato na vida dessa mãe que, de repente, ela se desligou, se desconectou um pouco desse bebê e ele sentiu que ele estava sendo rejeitado, o que vai acontecer? Essa criança, ela vai trazer com ela, isso a gente vai, vamos dizer que a gente vai guardando na nossa caixinha, lá no nosso cérebro, essa sensação. Então, toda sensação que se repete na nossa vida, que eu sinto, né, eu vou trazer, então, de repente, esse sentimento de rejeição, se ele foi muito intenso. Se ele foi muito intenso. Então, como é que a gente percebe isso mais para frente? Aquela pessoa que é magra, que tem quina, vocês já viram aquela pessoa que é bem quinuda, que tem osso, bem ossudinho, assim, dá para ver os cotovelos, dá para ver os ossinhos do corpo? Tem um olho grande, a cabeça é grande, a testa é grande, o corpo é magro, é meio desengonçado assim, então teve sim um processo muito tenso naquela gestação. E isso é uma dor que ele vai trazer. Ele vai aparecer o menos possível. A gente diz assim que uma pessoa que tem um comportamento desse é uma pessoa racional. Então você vai esperar lógica, raciocínio, matemático praticamente, né, de uma pessoa assim, razão. Então é pouca emoção. Pouca emoção você vai ter nessa pessoa. Tem aquele filho que ele é bem magrinho e não gosta de ser abraçado, tu abraça, ele desmonta, parece que ele quer já escorregar daquele abraço, que ele não gosta, né? Então, essa pessoa, estou falando tanto do adulto quanto criança, porque eu também posso ter um pai assim, eu posso ter uma mãe assim também, né? Que é menos emotivo, quase nada, né? Então, o que a gente vai trazer nesse comportamento aqui? O que você não pode esperar, de repente, dele é a rotina. Você monta uma rotina para uma criança dessa e ela fica no mundo da imaginação. Já viram aquela criança que parece estar viajando? Olhando para o nada? É esse. Então, ele vai ter essa sensação. Rose, mas ele só tem uma sensação de rejeição e não se sente acolhido? Não, ele se sente. Ele sabe que você ama ele, só que ele tem essa percepção com ele de que o mundo da imaginação é muito mais aceito e muito mais produtivo do que ele ficar nesse mundo aqui. Por isso que ele vai ter muita criatividade, é uma criança, uma pessoa criativa. Então, para você lidar com uma pessoa dessa aqui, você precisa ouvir as ideias que ele tem, para ele se sentir acolhido. Às vezes a ideia dele é bem fora da caixa, para ti não faz sentido nenhum aquelas ideias que ele vai trazer.
Mas se você acolher essas ideias e você dizer, não, mas eu acho que essa ideia não é legal, quem sabe se a gente fizesse outra coisa, o que você tem em mente? Ele vai já descartar aquela ideia e já vai trazer outra coisa para você, se você estiver aceitando as ideias dele. Essa conexão você vai fazer muito bem, tá? Então, você vai estimular como ouvindo as ideias loucas que ele tem, de repente ele vai estar inventando alguma coisa e você está observando que ele está brincando de cientista. Então, as brincadeiras bem imaginativas. Então, é uma criança assim. Você pode estranhar às vezes, mas ele é assim. Então, ele é uma pessoa que não gosta muito de contato físico, tá? Gente, não é só isso. Então, a gente está passando pela primeira fase, tá? Pode ser que a segunda já descarte um pouco disso e que ele não fique tanto assim. Mas se foi muito, 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 depois dos 7 anos, ele vai apresentar uma forma, né, de um corpo parecido com esse. Da segunda... Rosi, deixa eu até colocar. Quando a gente recebe no consultório, como que a gente vai fazendo as anamneses, né? Assim, ó, o corpo fala, né? Então, assim, quando a gente recebe uma criança e a gente faz uma avaliação, a gente já vai vendo quais são as características e isso nos traz uma ferramenta para a gente ir buscando ou lá na gestação, ou no nascimento, ou, né, na pré-concepção. Então, quando a gente observa a criança, a gente já sabe mais ou menos aonde a gente tem que explorar numa anamnese, né? E, digamos assim, essas crianças mais compridinhas, quando a gente recebe no consultório, a gente já, né, a gente coloca como, dentro do 14º, a gente coloca que são os esquizoides, que às vezes a criança ela é um pouco diferente, né, então ela vem trazendo características para a gente saber qual é a investigação. Então, tudo isso que a Rose vem falando da primeira infância, aí depois da segunda infância, é onde a gente põe o olho e a criança ela já nos conta uma história. Por isso que a gente sabe qual é o caminho a ser seguido. Tá bom? Exatamente. E como a Ana falou, se foi muito intenso, ele vai trazer essa característica física ali. Eu só não falei o nome, não estou falando o nome técnico, para que daqui a pouco as pessoas não confundam uma coisa com a outra, porque é tanta informação, né? E uma hora a gente não tem como falar tudo. Então, de uma forma resumida, se de repente vocês quiserem saber como você vai entender analisar o próprio filho, não vou dizer que a gente não vai ensinar a fazer análise, mas vocês entenderem o próprio filho com relação ao formato. Eu faço análise comportamental, da análise corporal, a Ana ali também já tem as ferramentas que ela usa para fazer isso, então a gente pode estar falando isso depois, né, no privado, no particular, vocês podem estar chamando a gente, com certeza, para vocês entenderem, como é que é o meu filho, ele é um pouco disso, um pouco daquilo, né, então qual é a predominância, qual é a tendência comportamental que essa criança está trazendo para a gente, que fica muito mais fácil da gente lidar. Quando a gente entende a tendência comportamental da criança, quando a gente entende a nossa tendência comportamental, a gente fica mais tranquilo, a gente já sabe que aquilo ali não é coisa da nossa cabeça, não é coisa da cabeça dos outros, né? Então, a gente sabe lidar exatamente com aquela tendência comportamental. O que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, o que eu tenho condições de fazer para ajudar uma criança dessa, o nosso filho, né? Então, a gente passa pela segunda fase, que é a fase da amamentação. O que acontece aqui? Nesse período aqui, que vai entre 1 ano até a criança desmamar, vamos considerar até os 2 anos, tá? Que é onde a amamentação ela é saudável, porque a criança já tem que ter passado, né, já está passando pela introdução alimentar, já vai acontecer mais outros saltos, que paralelo ao sistema nervoso, que forma as emoções, também acontecem os saltos, né? Os marcos, as necessidades de movimento. Então, aqui, por exemplo, é um bebê que passa ainda no período de que ele precisa ser, né, ajeitado no colo, ele ainda não tem, né, aquela força nos braços, ele não tem esse controle. Então, o controle dele está ainda na cabeça. Então, a mielinização ainda acontece nessa parte aqui. Nesse período aqui, a mielinização ela já desce um pouco, então eu já começo a ter controle nessa parte aqui,
dos ombros, né? Então ele já começa a já pegar, você já sente que ele já tem um pouquinho mais de força na mão. Então esse é o período em que a gente está passando por esta fase aqui. Por que a gente precisa fazer nessa fase? É o acolher. Essa criança aqui, ela vai apresentar muita comunicação através do choro. Então, a gente precisa entender muito bem o que é choro de fome, o que é choro de frio, o que é choro de insatisfação, o que é choro. Tudo é o choro. O choro é a língua desse bebê aqui, né? A gente sempre vai querer pegar esse bebê, né, que vai apresentar uma forma mais fofinha, mais gordinha. E a gente tem adultos, assim, que a gente adora abraçar, né? Nossa, chega assim, parece ter uma vontade de pegar no colo. Um bebê grandão. Então, a gente traz aqui nesse período desse bebê grandão que a gente diz, o que faltou e por que eu me sinto um bebê grandão e por que aquela minha criança ela tem esse formato mais arredondado. O que aconteceu, por exemplo, nessa fase da amamentação? A criança chorava, então as necessidades desta fase é o quê? É você adivinhar o que eu estou sentindo para que você atenda a minha necessidade. Se a mãe não entendeu aquele choro, se a criança estava chorando por conta de frio e a mãe deu o peito, achando que era fome, ele vai entender que eu preciso resolver todos os meus problemas na comida. Aí eu choro, tô com frio, mas aí me dão comida, eu fico bem. E assim acontece também com as crianças, né? Eu tô chorando, o que você tem? Você tá com fome? Né? E às vezes não, às vezes ele tá triste, às vezes ele quer. Vocês já assistiram aquele filme do Divertidamente? Por isso que eu estou passando essas figuras para ti. Vejam esse filme se vocês tiverem oportunidade, é muito legal. Então, nessa fase aqui, o que vai acontecer? Se eu não tiver minha necessidade básica de fome, de aconchego, de segurança atendida, e elas foram invertidas, gente, eu não estou culpando ninguém, porque às vezes nem a gente entende o que a criança está chorando, porque está com dor, está com fome, está com frio, a gente vai fazendo por escalas, né, meu Deus? A gente já tentou de tudo e a criança não para de chorar. Às vezes já passou do horário do sono e a gente não viu, aí ela fica mais irritada ainda, aí vem aquela sensação vulcânica que daí ele tem mais dificuldade para dormir. Então, são sinais muito sutis que a criança dá e a gente precisa, às vezes, ter essa sensibilidade para atender o bebê. E o que a gente pode trazer? Quando eu trago esse formato aqui, o que aconteceu com aquela pessoa? Eu me senti abandonada. Então, eu vou trazer a sensação do abandono? Sim, vou trazer a sensação do abandono, porque aquela minha necessidade ela não foi atendida. A gente também traz os recursos muito positivos. O que uma pessoa dessa gosta, por exemplo? Então, como é que a gente lida com uma criança assim? Quando ela estiver chorando, ela não vai te dar satisfação do que ela está chorando. Por que você está chorando, meu filho? Deixa a criança chorar. Deixa a criança chorar e depois você vai acolher ali, né? Tu vai acolher primeiro, vai deixá-la chorar, vai deixá-la descarregar toda essa sensação no choro, porque chorar faz bem. Então, não digam para essa criança, para de chorar, engole esse choro. Deixem ela chorar, deixa ela se acalmar e aí você conversa com ela. Um bebê tá chorando, como é que você vai fazer? Lógico que a gente vai ter que fazer toda aquela sequência ali, entender se é fome, se é sono, se é frio, se é calor, né? Mas quando ela começar a falar, já na fase que com ali um ano e pouquinho ela já começa a entender, tu vai perguntando e vai conversando com ela vai se acalmando, né? Depois ali de 2 aninhos, 3 ali, a criança vem chorando e você, engole esse choro. Primeiro assim, se a criança tem esse formato, deixa ela chorar, deixa ela se acalmar, aí você vai conversar com ela. O que você pode esperar de uma criança dessa, de uma pessoa dessa aqui, por exemplo? Não espere que ela traga um raciocínio lógico para ti.
ela é pura sensação, ela é pura emoção, então ela vai gostar de estar no meio das pessoas, ela gosta de pessoas, ela gosta de abraço, ela gosta de afeto, ela gosta de tudo que é gostoso de tocar, tudo que é gostoso de comer, ela vai gostar, né? Então, ela é comunicativa, ela é sensível, ela também vai trazer esse acolhimento. Só que o que acaba acontecendo? Assim como ela acha que, como ela adivinha o que o outro está sentindo, e ela sabe o que o outro está sentindo, ela acha também que vão adivinhar o que ela sente. Por isso que a gente precisa ter paciência com uma pessoa que tem um formato desse. Ajudar ela a pensar, ajudar, né, ela a se reconectar com o mundo quando, de repente, está acontecendo aquela confusão sentimental com ela. Né? Então, é bom a gente sempre estar acolhendo uma criança que tem um formatinho desse. Né? Se eu tenho, por exemplo, um outro formato que não tolera muito choro, a gente precisa entender que o adulto da situação é a gente. O adulto da situação precisa entender que essa minha criança aqui, ela está numa fase de desenvolvimento, ela está aprendendo, ela não sabe nada da vida e a gente está aqui para ajudar. Nós adultos estamos aqui para ajudar essas crianças a se entenderem, né, nesse mundo onde a gente está. Então, se você não tem tolerância com o choro de uma criança, respira fundo. É uma técnica que a gente precisa também aprender. O que que eu faço? Respira fundo. Contar até 10, eu acho que já não vale mais, porque a gente já sabe a sequência. Mas, de repente, você conta de 100 até 1, que já tira você do foco daquela situação, né? E traz calma. Vamos lá ver o que está acontecendo. Porque nem todo mundo é igual, não é verdade? Então, a gente precisa trazer também essa consciência, a gente precisa se acalmar para poder tentar ajudar o outro. Nós, mães, né, tendo tanta coisa para fazer hoje, aí a criança se atraca a chorar ali, aí vai ficar complicado, né? Então, a gente precisa trazer essa paz interior, né, essa sensação de que como eu faço para ajudar essa criança, ok? Ali naquela primeira fase, você pede para a criança fazer uma coisa, ela não faz, né? Eu falo, parece que ela não me entende. Vamos fazer juntos, né? Então, a gente trabalha muito a questão do comportamento da criança quando a gente faz junto, quando a gente mostra a questão da colaboração, porque não é porque ela já está entendendo o que você está falando que ela vai entender o que ela tem que fazer. Né? Na sua cabeça, parece que ela está entendendo, só que não. Então, a gente sempre vai ter que precisar dar a mão, principalmente para desses dois traços, né? Fazer junto, né? Trazer essa questão da colaboração junto, ensinar a fazer sozinho, mas sempre vai ter que ter alguém por perto ali, né, para estar dando uma supervisionada na situação. Senão, não sai do lugar. Se distrai, faz outra coisa, mas não faz aquilo que a gente está pedindo, né? É bem assim. E aí a gente vai passar para essa terceira fase aqui, ó. Essa terceira fase, então, ali no primeiro, ali, desde da gestação até a amamentação, a gente vai estar trabalhando com sensação e imaginação. Essas crianças vão ter muito essas percepções, elas vão sentir bastante ou vão imaginar bastante. Aqui a gente já começa a entrar no pensar. Eu vou pensar que é o quê? Essa fase aqui começa de 1 ano, né? A criança já está engatinhando, ela já vai começar a treinar a caminhar. Ela já vai começar a treinar. Vai lá no hotel que eu fui, eu e ele. Ela já vai começar a treinar a marcha, a começar a caminhar. Você vai perceber que seu bebê, quando ela começa a caminhar, ele vai começar... Sabe aquele pombinho que caminha com o peito estufado? Então, ele vai começar a ter mais ou menos assim, esse tipo de movimento, ele vai estar cambaleando. Então, até ele aprender a andar direitinho, então a gente chama da fase da marcha também, né? Que é um outro avanço que a criança está tendo, que é o aprender a caminhar. Então, já vem uma nova sensação, já vem uma nova habilidade para ela, e ela começa a interagir mais com as pessoas à sua volta. Ela começa a pensar, então as pessoas começam já a trazer para ela a percepção de negociação e troca.
Ô fulano, faz isso para mim que eu faço para ti, ó. O que você acha? Faz isso primeiro e depois a gente faz isso. Se você comer isso, você ganha aquilo. Então parece que eu sempre vou estar negociando com a criança, né? É uma fase muito boa da gente dar opções, porque até uns 2 aninhos ali, por exemplo, um pouco antes, a gente dominava a situação. A gente pegava a criança no colo e levava para onde a gente queria. E quando ela começa a caminhar, aí a gente já perde domínio, né? Ele já quer explorar. Aí é onde a gente começa, meu Deus, quer pegar em tudo, quer andar por tudo, porque a gente parece não se prepara, porque isso parece que acontece durante a noite, né? Você dorme com uma criança e acorda com outra. Ontem mesmo você colocou ela no colo e hoje ela já quer andar. Como assim? Ninguém te avisou nada, né? Mas funciona assim. De repente, a criança é outra criança. E vamos nos preparando para isso. Então, aqui ela já começa a criar memórias, ela já começa a pensar, ela já começa a negociar. Então, se a gente traz essa percepção para ela, né? Ela começa a entender que, eu posso escolher isso também. Assim funciona dessa forma também. Então, eu já começo a trazer a minha opinião. É por isso que dizem que a criança é birrenta, só quer fazer o que ela quer, e não, né? A gente traz esse tipo de informação. Então, não é que a criança é uma criança birrenta. Ela está explorando o mundo, ela quer fazer as coisas que ela acha que ela consegue, só que a gente precisa o quê? Eu não quero que a criança faça isso ou faça aquilo outro. Eu tenho medo que ela enfie o dedo na tomada, um grampo de cabelo na tomada. Então a gente precisa criar um ambiente seguro. A gente já precisa se programar para isso. Eu não quero que ela, se ela vai começar a andar, as quinas, elas são um convite para uma batida de cabeça, né? Então, como é que eu faço? Eu protejo as quinas, porque a gente não pode limitar o movimento da criança. A gente tem que proteger o ambiente para que ela não se sinta limitada, tá? Tem uma escada, então a gente vai mostrar para ela como sobe, como desce essa escada. Não deixar ela não fazer, porque se ela vai tentar de qualquer forma, você junto ou você não estando junto, ela vai tentar de qualquer forma, porque aquilo ali é motivação. Ela vai querer fazer. Ela vai querer pegar um negócio, ela vai querer pegar outro, então tu não quer que ela pegue, então tira de vista. Não bata na mão, não faça isso. Tire de vista, não é assim que a gente ensina. Então, você não quer que ela faça, muda o foco. Então, o comportamento dela para esse período, quando ela começar a caminhar, é pegar tudo aquilo que eu via quando eu estava no teu colo, agora eu posso. Agora eu vou lá e pego, porque eu quero ver se aquilo é bom de pegar. E também, aquela fase aqui, vem tudo para a boca, né? Então, eu vou pegar, e se eu estou engatinhando, tá na boca, tá na boca, tá na boca. Tudo vai ser para a boca, porque é uma sensação boa que eu tenho. Por isso que a gente sempre vai comer. Quem tem essa, né, aquele perfil ali sempre vai estar trazendo, né, o que é bom. E a nossa sensação vai ser nessa parte aqui. Esse aqui, ele já se torna um pouquinho mais racional. Se a gente trabalha muito a questão da negociação com essa criança nessa fase aqui, entre 1 ano e 2 anos e meio, ele vai entender que se, por exemplo, está acontecendo muita coisa, por exemplo, nessa pandemia, né? Enquanto eu estava sendo acolhido, agora parece que eu tenho que dar conta das coisas. Ô, meu filho, vai fazendo aquilo ali para a mãe. Ô, meu filho, guarda os teus brinquedos. Ô, meu filho, você não vai fazer isso ali. Então, parece que ele já está começando a falar um pouquinho, ele já começou a se mexer, ele já começou a andar, então parece que ele já pode dar conta de muita coisa, né? Ele não dá conta de nada, praticamente. Ele é um bebê ainda. Então, a gente acha que ele quer dar conta, então ele não vai dar. Ele vai articular contigo, ele vai fazer algumas coisas para que ele consiga outras. Então, é aquela coisa, ele não vai querer comer e você vai prometer alguma coisa para ele. Se você comer, você vai ganhar aquilo que você quer. Então é assim que funciona? Você quer uma coisa de mim, então eu também vou querer uma coisa de ti. Então é assim que vai funcionar. Então... então é assim que vai funcionar. Só um pouquinho. Quer sentar aqui?
A mãe tá dando aula aqui. Pega esse aqui, ó. Então, o que a gente, de repente, vai ter um adulto assim também? Ele sempre vai ver oportunidade em alguma coisa, a criança sempre vai querer vender essa mãe, saber que isso aqui dá para vender. A criança vai ter essas ideias, né? Então, vai ser esse aqui, ele vai ser uma pessoa cheia de oportunidades, então ele vai ver oportunidade em tudo, né? Tudo que ele vê, de repente, aquela criança empreendedora, você acha... Eu tenho que operar meio ovo. Ô, mãe, sabia que isso aqui a gente podia fazer para vender? É sério? Vamos fazer para vender? Então, vamos ver até onde isso vai. Que ideia você tem sobre isso? Então, ele sempre vai estar articulando, né, com relação a essas situações. Para você lidar com uma criança dessa, não traga sentimentos, traga lógica, né? Não entenda que ele vai querer ganhar tudo, mas ele vai querer negociar na maioria das vezes, né? Então, ele não vai dizer assim, o que eu ganho em troca, mas você vai perceber na fala dele que ele vai trazer essa condição de que eu só faço se você fizer algo também. Vai ser uma criança que vai trazer a negociação muito forte, é aquela criança que lidera, manda na brincadeira. Então, se todo mundo fizer, vamos brincar de tal coisa, vamos lá, vamos brincar. Aí, se a outra brincadeira não for boa, ele também não entra, porque eu não gosto da brincadeira, então não é uma coisa ruim. Ele aprendeu assim, né? E o adulto que é um líder, ele normalmente vai ter assim um formato mais triangular, se vocês perceberem. Aqui não aparece tanto, mas vai ter mais ou menos o ombro mais largo do que o quadril. Então, vai ser sempre um formato triangular, vai ter a cabeça triangular, vai ter um corpo mais triangular. As costas, você vai ver que formam um triângulo, as pernas, você vai ver que formam um triângulo. Então, essas pessoas, assim, elas trabalham mais com a questão da negociação. Traga sempre a questão da lógica para conversar com ela. Não faça chantagem emocional. Embora ele ache que se você for uma mãe assim, ele vai dizer, minha mamãezinha do coração, eu queria tanto uma coisa, sabia o quê? Aí você vai conseguir fazer isso porque ele conseguiu, né, aquilo que queria, porque a sua necessidade é essa, de acolhimento, de contato. Então, se ele chegar todo carinhoso, você vai ver, então tá bom, meu filho, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, sempre vai estar nessa questão da negociação. Tá bom, gente? A próxima fase que a gente tem aqui, é a fase do desfraude. Como é que acontece a fase do desfraude? Entre 2 anos e meio e 3 anos e meio. É onde a capa de mielina, ela trabalha ali para entender e perceber, né, que... deixa baixinho, tá? Para perceber que tudo que eu faço, se você ficou chateado, então assim, o cocô e o xixi, se sai de mim e você fica insatisfeito, você demonstra isso, como a gente está já numa fase de pensar, eu vou entender, isso não é legal. Parece que a minha mãe não gosta daquilo que eu estou fazendo. É uma fase onde a gente já consegue controlar os esfínteres, onde a gente já começa a treinar com a criança a fase da retirada da fralda, para que ele entenda que aquilo ali, né, ele vai trocar pelo vaso, vai trocar pelo piniquinho. Então, a gente sempre vai fazer essa troca com a criança, vai mostrar para ele aos pouquinhos de que ele pode já usar uma cuequinha, uma calcinha, ele já não precisa usar essa fralda. Se o desfraude ele for tenso demais, for complicado demais, então eu vou ter a tendência a trancar. E quando eu tranco muito, em algum momento eu vou explodir, que a gente chama que é o comportamento que traz muito essa sensação da raiva. Então ele vai segurar muito, muito, muito mesmo, sabe? Então, o que a gente precisa fazer nesse período dos 2 anos e meio até os 3 anos e meio? Ele vai estar preparado, tá, para entender melhor o que significa
fazer o xixi e o cocô no vaso ou no piniquinho, se você for mostrar. Então, dentro desse período, se você começar a fazer o desfraude, é super tranquilo, porque ele vai começar a perceber melhor para que é aquele xixi, aquele cocô, né? Como sai, por onde sai, que ele vai começar a ter essas percepções melhor, e ali você vai ensinar. No começo é bem difícil, porque a gente também não sabe como é que a criança vai se comportar. Vai escapar? Vai. Né? Quais são os outros sinais físicos que a gente pode perceber que a criança está pronta para a gente começar já esse treino do desfraude? Ele já se equilibra, ele já começa a subir a escada sem se segurar, sem se apoiar tanto. Lógico que a gente, quando sobe a escada e desce, a gente tem que estimular a usar o corrimão, mas a gente percebe que ele já mantém um equilíbrio, né? Que aquilo lá não é mais um objeto tanto de proteção para ele, né? Que ele fica com medo de subir, parece que vai cair. Não, ele sobe tranquilamente, ele desce mais tranquilamente, tu percebe isso. Se a Ana tiver mais algumas dicas aí para dar com relação a essa fase, Ana, dá um oi aí, tá? Então, o que a gente vai... Rose, essa é a fase que eu mais amo, né? Então, assim, ó, eu tô me coçando aqui. Fala. Mas, não. Deixa que tu tem mais algumas fases e, de repente, em outros momentos. Mas, assim, ó, quando, né? Vai falando, tá tudo muito lindo, muito perfeito. Continua aí, que tá tudo certo. Mas pode falar, não tem problema. Vai então, lá. o que a gente traz aqui para essa criança? Ele vai ser uma criança lenta. Se a gente tratar o desfraude e com uma questão assim, nossa, que cocô fedido, que coisa nojenta, que não sei o que, gente, a gente faz isso de uma maneira inconsciente, porque não deixa de ser, né? O xixi e o cocô não tem nada de bom nisso ali, a coisa tem que sair, tem que ir embora, tem que sair, né? Para a gente gostar disso nessa fase, para muitas mães é complicado, né? E às vezes até a criança fica com raiva de dar tchau pro cocô, de tão ruim que está sendo essa fase. Eu não quero dar tchau pro cocô nenhum, né? Então, o que acaba acontecendo? Vamos trabalhar a questão do desfraude de uma maneira tranquila, de uma maneira que a criança perceba que aquilo ali é normal, é natural, acontece. Se ele fizer fora, não tem problema, só que quando você tiver essa necessidade, não, quando você sentir essa vontade, vamos correr pro banheiro, né? Quando você perceber que a criança está escondidinha lá e tá ali, né, fazendo essa cara aqui, tá fazendo força, vem cá, vamos terminar isso aqui ali, eu te seguro, vamos sentar ali. Se a criança se negar, gente, espera, né? Não força. Se ela sentir que está com medo, uma situação assim que acontece muito, mesmo que você use o redutor, é que pensa bem, você está dando tchau para uma coisa que saiu dela. E ela vai achar que ela também é aquilo ali na cabeça dela, tá, gente? Imagina se ela cair ali dentro e você dá tchau para ele também. Às vezes a criança se nega a ir para o vaso com medo de cair, você dá a descarga. É um medo que não faz sentido para a gente, mas para a criança faz todo sentido. Se eu cair aqui, já era para mim. Então, se eu desequilibrar e eu achar que eu vou cair, então eu vou ter medo de sentar. Rosi, deixa eu só colocar algumas questões assim, ó. Quando a gente entra, digamos, na fase comportamental, que é muito essa linha que eu e a Rose trabalhamos, entra bem nessa questão do não dizer o tanto não, esperar o tempo da criança, cada um tem o tempo certo, né? Quando a gente busca por essas leis sistêmicas para poder entender alguns comportamentos, e às vezes a gente recebe a criança no consultório, e a gente não sabe por que a criança não consegue fazer o desfraude, ou por que a criança não consegue evacuar, né? Quando a gente vai buscando, a gente às vezes volta lá na gestação da mãe e a gente pergunta, teve um risco de aborto? E a mãe ou teve o risco de aborto, ou a mãe teve um aborto anterior. Então, o que acontece? Qual é a insegurança que a mãe passa para a criança quando a criança precisa evacuar? Porque a mãe teve muito medo de perder esse filho, ou teve medo de perder outros filhos. Então, quando a criança vai para o banheiro e ela precisa soltar, ela segura,
né? Muitas vezes ela fecha o esfíncter e ela segura por medo de soltar. Então, já aconteceram no consultório as situações de a criança vir com essa dificuldade e a gente trabalhar na mãe, e a mãe ter que contar aquela historinha para a criança que eu coloquei lá no dia, que eu fiz que assim, ó, filha, a mamãe teve muito medo de perder você, então essa é uma dor da mamãe, hoje eu tô feliz que você tá aqui do meu lado, né, é o seu cocô, você pode soltar, tá tudo bem, né? Então a gente tem que olhar por uma questão comportamental, que realmente, às vezes, a criança teve o cocô mais durinho, e aí ela foi tendo medo, e ela tem essa dificuldade. E outras vezes, a gente tem que voltar lá nas leis, né, sistêmicas, nas leis biológicas, na psicogenealogia, lá nos nossos ancestrais, para entender todo esse contexto. Então, quando a gente recebe a criança, a gente olha pelo lado comportamental, né, que é toda essa questão que eu e a Rose estamos conversando, ou a gente volta nestas questões para a gente saber se é da mãe ou se é do bebê, né? Uhum. Beleza. Desculpa eu dar um parêntesezinho só. Não só falando das mães, mas também dos pais, né? Porque muitas vezes, eu vou contar um caso, por exemplo, de uma criança que eu estou atendendo os pais e não a criança, né? Pela questão de não ter a continência urinária diurna, né? E nesse caso, eu atendi os dois pais e o principal a ligação é com o pai, né? Então, toda a questão que o xixi é o marcar o território, né? E a criança não consegue marcar o território, que ela está sempre marcando o território porque o pai não encontrou o seu território, né? Então, o casal não está bem, numa questão de separação, mas estão juntos, mas não estão organizados. E a criança também não consegue organizar nessa questão, né? Então, a gente sempre tem que olhar para o macro, né? Qual é o contexto dessa família, essa sistêmica, para a gente poder... Porque não adianta a gente falar, vai dando remédio, vai tratando essa criança, enquanto, né, essa sistêmica não está organizada, isso não vai acontecer. Só esse parênteses também. Como eu falei, nossa, gente, se vocês... É muita informação. É muita coisa. E assim, nessa situação que a gente traz aqui, com essa visão, né, de comportamento também, quando eu tenho isso de uma maneira muito tensa, e que de repente assim, passou já, não tenho mais o que fazer. Depois eu vejo. Pode falar? Depois. Tá. É de pegar os cavaleiros. Tá, deixa eu só... A mãe vai concluir aqui, e aí eu já vejo contigo, tá, gente? Estou com a minha pequena aqui do meu lado, também conversando comigo. É para pegar esses cavaleiros para inventar o mal. Tá, depois a gente vê. Aí aqui, o que a gente vai trazer? Se já foi, já passou, já não tem mais o que fazer? Tem muito o que fazer. Aqui tem um fio. Dê a volta lá. Dê a volta. Tem um fio. Já passou, eu não tenho o que fazer. Como é que eu lido com uma criança dessa? Ela vai ser mais lenta? Depois a gente mostra esse aqui, filha. A mãe vai mostrar esse aqui, é o último. Fica aqui do meu ladinho para você ver como é que funciona. Depois. Vão ser crianças um pouco mais lentas, porém, se a gente vê um adulto mais quadradinho também, qual é a sensação que eu vou trazer? São pessoas também que elas sentem, elas são emotivas sim, mas elas têm a tendência a segurar mais. Então, aquela pessoa que nas fotos ela sai assim, ou você está falando com ela e ela... Sabe a questão do bruxismo também? Ela acontece um pouco nessa fase, né? De estar trancando mais, né? Ela vai ter mais... o formato dela vai ser mais quadradinho. Então, ela é uma pessoa que tem atenção aos detalhes. Então, se você ficar exigindo muito para ela fazer muito rápido, essa pressão não ajuda muito.
Então, ela vai ser um pouquinho mais lenta, ela quer planejar na cabeça dela para que tudo saia certo, para que ela não seja criticada, para que ela não seja julgada. Vai ser uma criança, de repente, que ela vai exigir um pouquinho mais dela, até dela mesma, na própria escola, porque ela não quer errar. Ela vai copiar um pouco mais lento, mas não é que ela seja lerda, é que ela está tendo atenção àquele detalhe para que o negócio fique bom, para que não fique enchendo o saco dela, né? Então, ela traz essa percepção. Ela dá conta de tudo no tempo dela. E se a gente procurar trazer um estímulo e mostrar, nossa, que legal que você fez, mesmo lento, mas continue assim, você consegue fazer um pouquinho mais rápido, se você consegue, a gente tem que trazer o estímulo positivo do que a crítica negativa, né? Não existe crítica construtiva nesse caso, que é uma crítica que ele vai entender como algo negativo. Então, você elogia ou você critica. Então, tu tem que trazer o positivo para uma pessoa dessa. São pessoas que elas não vão trazer assim, a questão da espontaneidade muito fácil. O que você acha sobre isso? Assim, pá, para a criança. Não, ela não vai dizer na hora. Ela vai pensar, vai, né, montar o raciocínio lá para te explicar aquilo que ela está pensando. Nessa situação aqui, a gente pode entender também que a criança ou ela vai ser um trator, né? Que ela vai querer passar por tudo e quando dá aqueles ataques nela, ela vai querer passar por cima, não quer nem saber, né? De braba, né? Com aquela raiva ali. Ou ela vai ser uma criança super submissa. Ela vai fazer porque tá tudo bem, eu aguento isso, eu faço, então deixa que eu faço, não tem problema nenhum. Então a gente precisa ter atenção também, se isso não está prejudicando essa criança com esse tipo de comportamento que a gente acaba trazendo, de exigir muito, umas coisas muito rápidas dela. Então, vamos ter um pouquinho assim, para a gente poder entender que dá para a gente trabalhar com um pouquinho de calma e paciência com uma pessoa dessa. E o último que eu quero trazer para vocês, o que é? É a última fase, que é entre 5 meses, 3 anos e 5 meses e 6 anos, que é a fase da sexualidade. É onde a gente vai entender também que a criança ela já vai ter percepções de pares. É onde a criança vai ver ali que ela vai estar querendo a menina chamar a atenção do pai, o menino chamar a atenção da mãe. Ainda mais se a gente trata o meu príncipe, meu querido, minha princesa, e vem todo aquele amor e todo aquele carinho. Então, eu percebo que nesse período nas partes íntimas, a criança ela sente uns choquinhos diferentes, coisas que ela não sentia, ela começa a ter outro tipo de sensação. Por isso que o menino às vezes pega mais, né, no penizinho. Eles vão começar a ter dúvidas porque que o menino tem, a menina não tem, né? Se ela perdeu ou não perdeu, porque parece que ele tem algo a mais que a mulher, né, que a menina não tem. Então a gente também precisa se preparar para essa fase, orientando a criança de que a gente precisa também trabalhar a questão do como prevenir também o abuso sexual, o que é o toque do bem, o que não é o toque, o que é um segredo bom, o que não é, porque é uma fase que as crianças vão ter uma percepção diferente sobre isso. Só um pouquinho, meu amor. Tá, depois a gente vê, tá? Então, assim, vai ser uma fase que a criança vai estar muito competitiva, ela vai querer ser a primeira, ela vai querer ganhar tudo, ela não vai aceitar perder, né? Então, a gente vai entrar naquele caos geral de que, nossa, mas tem que jogar, você não pode, assim, fazer para não perder, que não sei o quê, tem que aprender a perder. A criança não entende que ela não tem que aprender, que não pode perder. Como assim? Eu tenho que ganhar. Porque eu já estou perdendo quando meu pai tá com a minha mãe, tipo assim, eu já não tenho meu pai, eu já tô perdendo ali. Então a criança começa a fazer os triângulos dela e separar assim, então eu tenho que ganhar alguma coisa. A mãe, por que a menina imita muito a mãe? Ela quer ficar bonita igual a mãe, porque ela vê que o pai dá atenção para a mãe, quando a mãe tá assim, eu também quero ficar bonita igual a minha mãe. Por isso acontece essas relações assim, tá ficando vaidosa, lógico que ela tá ficando vaidosa, só que na cabeça dela, gente, não é malícia nenhuma, é uma necessidade de também ter o pai. E o primeiro pai que temos em casa é o nosso pai e a nossa mãe, né? Menino e a menina.
Então, a gente entender o menino que fica se tocando, de repente, assim, do nada, tá lá na televisão. Para com isso, menino, tira a mão daí, muda o foco dele, né? Muda o foco também, traz ele para fazer outra coisa, mas não fica dizendo isso. Até perguntas que a gente pode fazer, você vê outra pessoa se tocando assim na sua frente, né? São perguntas que a gente também já pode fazer para ficar uns alertas, né? Com relação a outros adultos, outras crianças, outras pessoas que estão, de repente, em contato com os nossos filhos. Então, nessa fase comportamental aqui, é onde eu vou desenvolver muito o medo de ser trocado por algo melhor ou por alguém. Então, é super natural e esperado que a criança ela comece a desenvolver esse ciúme, não deixar a mãe chegar perto do pai, não chegar... Só um pouquinho, filha, abaixou. Não deixar o pai chegar perto da mãe. Então, vai ter esses conflitos, né? E isso é super natural que aconteça nessa fase, da criança perceber essa situação. Por que eu trouxe essa figura aqui, da Nojinho, lá do filme? Porque uma pessoa dessa, ela se molda de uma maneira muito harmônica. Então, você vai ver... Por que a luz tá clarinha? Aí. A luz tá clara. Eu não sei. Vamos entrar um pouco mais a luz. Agora sim. Isso, tá, Dani? Então, ela vai trazer o quê? Curvas, né? Ela vai se moldar de uma forma muito bonita até para chamar atenção. Então, a gente vai ver esses adultos que trazem essa necessidade de estar chamando a atenção na questão do formato do corpo, de fazer as suas intervenções, né? Então, ela sempre vai estar mudando uma coisa que ela não gosta, porque parece que aquilo ali não é perfeito para o outro. Então, a gente vai crescer com essa sensação de que eu sempre preciso melhorar algo para ser a primeira, para estar sempre em evidência. É essa fase que acaba acontecendo isso. Então, o que uma pessoa dessa vai trazer nessa fase? Ela vai ser proativa, ela vai ser competitiva, a gente vai estar desenvolvendo essa capacidade nessa pessoa. Então, as percepções que ela tem, e quanto mais a gente estimula, mais ela vai ter. O perfeccionismo dessa é diferente do perfeccionismo dessa. Essa aqui trabalha o perfeccionismo para que o negócio fique certo e seguro. Essa aqui trabalha o perfeccionismo para que ela seja a primeira sempre, que ela ganhe sempre. Então, para a gente trabalhar na criança essa fase, a questão da competição, ela vai aprender que no jogo, principalmente nos jogos de dado, a gente não tem controle sobre tudo. É uma criança, se um adulto vai querer controlar tudo, se ele não souber lidar com essa questão do ganhar, do perder, do melhorar para nós e não para o outro, né? A gente não precisa estar provando muito para o outro, mas a gente tem que sempre se superar, né, com relação às nossas expectativas, né, que a gente tem com relação às nossas habilidades. Tá, gente? A gente já chegou no horário, né, Clati? Oi, Rô. Estou aqui olhando fazendo aqui a administração dos microfones. Eu vou Já chegou no horário. fechar, já chegou no nosso horário, né? Então, pessoal, para que a gente possa entender então a questão do comportamento dos nossos filhos, então tem várias linhas de conhecimento que nós temos aqui, que são as nossas 4 mulheres, né, super mulheres, aqui as nossas mulheres maravilhas, que podem estar te ajudando dentro desse processo, né, conforme a tua necessidade, conforme a tua questão que você queira trabalhar. E o que eu trouxe aqui foi mais uma questão de neurológica, formação biológica, como o nosso corpo mostra como a nossa mente funciona, né? Então, é uma infinidade de informação que a gente tem aí, se vocês quiserem entrar em contato. E eu agradeço também, quero aproveitar a oportunidade e agradecer todo esse mês, né, fantástico que nós tivemos aqui com vocês, com a Cláudia, com a Lígia, com a Ana, né? Tenho a agradecer também por essa oportunidade que nós tivemos aqui.
Se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Eu queria deixar aqui com uma frase, né? Nós falamos muito sobre comportamento humano, né? E eu também tenho formação em antroposofia com Rudolf Steiner, né? E ele traz assim, porque são diferentes tipos de comportamento. E a gente, através da luz da sistêmica, através da psicogenealogia, né? A gente sabe que existe um para quê para tudo. E que nós temos aí uma função também. E que para o teatro da vida acontecer, nós necessitamos, né, de personagem diferente, porque eu estava aqui imaginando quando você mostrou lá todos os personagens, foi fantástico, acho que uma didática maravilhosa, assim, que eu viajei bastante, fui criando os meus personagens, o comportamento, como eu funciono, como minha mãe funciona. Dentro da antroposofia, né, o Rudolf Steiner traz isso como temperamentos humanos, e eu fui encaixando, né, essa sua abordagem junto dos temperamentos humanos, porque eu não conheço daí a tua abordagem, que é fantástica também. E ele traz dentro dos temperamentos alguns perfis, né, que traz o colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. Então, eu queria deixar uma frase que ele diz e que eu acho fantástica. Ele diz assim: o ideal é que tivéssemos a vontade do colérico, a profundidade do melancólico, a leveza do sanguíneo e o ritmo do fleumático. Porque, assim, são complementares. Então, assim, dentro de uma família, necessitamos desses diferentes tipos de comportamento. E não existe o comportamento ruim ou comportamento bom. Existe aquilo que é adequado para o determinado momento. Aí o ideal seria também se nós pudéssemos ter um autoconhecimento, nos conhecermos e sabermos exatamente qual que é o horário, qual é o momento que nós devemos entrar aí com toda a força do nosso comportamento para resolver determinadas situações, né? Mas fiquei aqui viajando, assim, fazendo a tua teoria e conectando e criando os personagens na minha cabeça e resolvendo a situação da família. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui bem rapidinho, por exemplo. Eu tenho, sabe a plus size? Aquelas modelos, elas são lindas, elas são as, que nem a gente diz assim, as gordinhas lindas, elas têm esses dois perfis. Então, o que ela vai trazer? Ela vai trazer um conflito de que eu quero conforto e beleza. Né? Ela vai trazer esses conflitos. Então, eu quero uma coisa muito boa, mas muito confortável. Ela vai trazer isso. Então, a gente também tem essa mistura, né? Que são esses conflitos que a gente diz. E como você passou, nossa, se a gente tivesse... E a gente tem um pouquinho de cada. Só que a gente precisa, como você falou, trabalhar o autoconhecimento para a gente saber, assim, quem eu sou, como eu funciono e quais são os meus recursos. Porque a gente trabalha tanto na dor, do que como fazer, do que quando eu tenho uma pessoa que adora conversar, porque eu não uso, né, esse recurso da comunicação, do acolhimento, né? Então, às vezes, a gente esconde uma coisa que a gente da proatividade, da ação, da execução. Cara, tu pode, por que tu não faz, né? Porque a gente tem que trabalhar, como você falou, trazer toda essa questão de que eu tenho dentro de mim recursos fantásticos. Esse aqui não faz nada se não tiver um manual, gente, segurança. Eu vou conseguir montar um processo perfeito para você, porque a gente não usa isso com essa pessoa, né? Aquela coisa assim, ó, tu, cara, é um líder fantástico, ele não vai fazer só para ele vai fazer para todo mundo ganhar. No recurso dele, ele faz para todo mundo ter vantagem. Ele não tem vantagem sozinho. Sabe? A gente tem que trabalhar. E esse aqui, como você falou, é o teatro da vida. Esse aqui cria tudo que você quiser, só que ele vai precisar de alguém para botar na prática. Então, esse, para botar na prática junto com esse, né? Para trazer o quê? Para divulgar junto com esse. Gente, é uma mistura de gente que a gente pode ter numa equipe de trabalho, uma família, cada um faz a sua parte, né? É lindo isso. Se a gente pudesse, né, mostrar isso para todo mundo, isso é muito lindo. Perfeito, isso mesmo. A gente tem que ver se tem alguém com alguma pergunta, né? Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta para a gente fazer os nossos encerramentos?
Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? No chat não tem nada, né, meninas? Eu não estou acompanhando aqui porque eu estou no celular. Não, É não tem, Ana. É muita E informação, administrando. né? Uhum. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição lá no grupo, né? Todo mundo tem nossos contatos, né? Meninas, Encerrar. posso entrar rapidinho? Claro, Liliana. De último, eu sou Liliana, eu estou dirigindo, tá? Então peço desculpas, não vou abrir aqui a câmera porque eu não consigo mirar para mim, tá? Mas eu achei super interessante, né, o tema. Enfim, tenho acompanhado vocês todas as semanas. A semana passada para mim foi um pouco falha, eu preciso ainda assistir o capítulo da Clat, porque são maravilhosas. E eu queria, assim, me aprofundar. Como é que a gente faz para se aprofundar, para conhecer mais sobre essa questão de comportamentos, né? Eu não sei, enfim, como é que a gente faz para acessar vocês também no trabalho de vocês? Dá para ser através de mim ou vocês só atendem de fato a criança? Como é que funciona isso? No meu caso, eu atendo, eu faço análise comportamental, tanto da família, né? Da criança eu só consigo fazer análise a partir dos 7 anos. Tá. A análise comportamental de 7 anos. Dos pais, eu consigo fazer, mas a gente precisa entender em que fase a criança está, para a gente poder já trazer as abordagens necessárias. A Ana também faz isso, né, Ana? Então, se você quiser fazer análise, entender a tendência comportamental do filho, da família e como é que essas relações funcionam, né, a gente pode fazer junto, também não tem problema. A gente pode conversar para entender qual é a sua necessidade com relação a isso, tá bom? E se for adulto também, Liliana? Adulto trabalha eu e a Lígia, nós trabalhamos adulto, né? Onde você está localizada? Eu estou em São Paulo. Vocês fazem online, não? Sim, online. Eu sou de São Paulo, a Rosmaria, a Lígia e a Ana Chara é de Brusque, né, meninas? Brusque. Isso. E todas atendemos online também. Tá. E aí, porque, na verdade... Ai, desculpa, Cláudia. Imagina, pode falar. Pode continuar. Não, na verdade, a princípio, né, minha primeira necessidade é muito mais de autoconhecimento mesmo, de me conhecer e conhecer as minhas filhas, o meu marido, como é que a gente consegue, de fato, uma interação mais positiva, né, e trabalhar, talvez, essas questões que a gente, então, desconhecia, né, de gestação, de tudo mais, né. Eu não sei se geralmente as pessoas que procuram, de fato, vocês procuram com uma problemática específica, mas no meu caso não é uma problemática específica, mas sim está sempre atuando da melhor forma. Nós estamos pensando, na verdade, em darmos continuidade a um trabalho, a gente ainda está conversando sobre isso, porque o conteúdo que a gente passou é 5% do conhecimento que a gente tem, né? Então, é tão legal a gente poder reunir, cada um com técnicas diferentes, com olhares diferentes. Então, eu tenho algumas questões que eu aprendi muito com as meninas, né? E passei a olhar e entender minha vida de uma outra forma por cada ponto de cada uma delas. Então, a gente pensa ainda em fazer mais encontros para estar falando sobre isso. Então, ainda não definimos o que, né, meninas, vamos fazer, mas, de repente, dar alguma continuidade. Com certeza, talvez um grupo de estudos, não sei, enfim, né, que a gente pudesse participar. Bom, enfim, eu vou manter contato com vocês, tá? Eu tô meio sem jeito aqui por causa de trânsito, tendo que olhar o Waze e tudo, então eu peço desculpas, tá? Mas eu vou manter contato com vocês para a gente ver como é que a gente aprofunda isso e faz algum encontro e faz, enfim, algum trabalho com vocês. Então, tá bom, obrigada, a gente agradece. Muito obrigada, viu? Seu contato. Meninas, acho que vamos encerrando, pode ser? Então, eu quero agradecer todas as pessoas, quero agradecer por ter conhecido vocês, né? Por a gente ter feito essa parceria, aprendi muito com vocês, que a gente possa continuar o nosso caminho, que a gente se encontre mais vezes, que a gente possa levar toda essa informação para muitas pessoas, para transformar a vida de todo mundo, assim como está transformando a minha, e para que a gente possa encontrar um caminho, tá bom?
Quero agradecer também toda a oportunidade, né? Nós temos muito que aprender. Eu também sou uma caminhante aí de autoconhecimento. Estou na área há algum tempinho, mas cada vez, né, cada encontro, nós temos muito, muito, muito que aprender e olhar. Agradeço a todos pela confiança, pelo tempo aí que dedicaram a estar aqui, aos que estão, eu vi lá que estão divulgando, estão compartilhando os nossos vídeos, e o nosso objetivo maior realmente é levar aí mais amor, mais prosperidade, né, a todos, que todos tenham acesso a tudo isso. Com certeza eu saio do mês de outubro com uma criança mais fortalecida e mais compreendida. Vou para o mês de novembro aí um pouquinho mais transformada. Gratidão a vocês três e gratidão a este grupo que criou uma egrégora de muita luz para mim neste mês de outubro. Meninas, quer colocar alguma coisa? Rô e Lígia, para fechar? Apenas acho que gratidão mesmo. Foi incrível o estudo, porque cada uma de nós trouxe, né, o seu olhar, o seu trabalho, e como isso tudo, né, é o integrativo, né? A gente não pode olhar para um único lado, a gente tem que olhar para o macro, né? Eu trabalho até um certo ponto onde, né, dali para frente, o trabalho da Rose, o trabalho da Ana, da Clátia, vão tendo segmentos que a gente pode, né, realmente estar juntando e se tornar algo, né, maior e melhor. E é o que eu falo, como a Rose falou ali daquela personagem, né, onde ela junta tudo para que aquilo seja o perfeito, né? Eu não olho só para o meu, e sim para o que cada um de nós pode somar e agregar para que aquilo seja mais efetivo, né? E o olhar de cada um de nós foi muito especial, né? Não só, né, para nós mesmos, para todo mundo. E eu quero estar aqui agradecendo a todos vocês que participaram, a todos vocês que são os colegas que vieram aqui, né, dedicar um pouquinho do seu tempo para que a gente possa transmitir um pouco desse conhecimento, e com certeza ajudou a cada uma de nós que estamos aqui, né? E cada um de vocês que puderam participar também. Gratidão. Então, podemos fechar, então? Então, nós vamos deixar o link depois lá no grupo. Se vocês gostaram, fez sentido para vocês, vocês compartilham. Depois nós deixamos aí também nossos contatos das nossas redes sociais. E aguardem novidades aí, acredito que daqui uns 15, 20 dias nós estaremos passando também no grupo, vamos manter o grupo para passar as novidades, já que vocês fazem parte desta caminhada com a gente, tá bom? Grande beijo, um excelente dia, um excelente fechamento de mês de outubro e um excelente início de mês de novembro. Tchau, tchau.